ali, nesse universo todo aí, né? Mas, tipo, você conheceu o Galino foi seu mestre, né? Que abriu as portas pra isso. Mas até você chegar no seu traço, você também teve que se descobrir, né? Sim, sim. Porque assim, como que você chegou e falou, cara, eu vou fazer traço fino? Não, você não chegou nesse ponto, né? Não, não. Bom, eu desenho desde os 3 anos de idade. E com 16, 17 anos eu fui chamado para trabalhar numa empresa que fazia vitrais de igreja. Na Kingdom? Na Kingdom, Ah, não, isso. mesmo do Galina. O Carlinhos trabalhou comigo. Eu já trabalhava Ah, lá. tá, Foi que quando da eu hora. conheci, né? Aham, A gente entrava como assistente de desenhista para depois nós assumirmos os nossos trabalhos. Então eu entrei como assistente, depois eu me tornei líder de setor. E fiquei entendi. durante 4 anos lá. Foi quando o Carlinhos teve a passagem dele. Ele Aham. ficou um tempo e depois saiu. E aí foi. Eu lembro que para a gente fazer os desenhos, eles eram enviados para os padres, né? E tinha que fazer um desenho de um tamanho quase que mínimo, assim, para o padre visualizar como ficaria a janela da igreja. E eu tinha facilidade de fazer desenhos muito pequenos, muito detalhados. Então eu tinha que fazer um Jesus desse tamanho de corpo inteiro, eu colocava a olheira de Jesus, eu colocava cada detalhe da barba dele, e eu pedia o grafite mais fino para fazer detalhezinho, me agradava aquilo. Então até que eu desenhava, putz, sem tirar a cara do papel ali. Tô falando isso porque quando eu fui para tatuagem, eu não me conhecia como tatuador. E quando eu comecei a desenhar na pele das pessoas, eu fazia de tudo, tribal, maori, pegava umas coisas mais realistas. E aí nisso me surgiu o desafio de poder criar uma tatuagem específica para uma cliente, Hum. onde eu falei, caramba, eu vou colocar o máximo de detalhes que eu conseguir para ver o que eu consigo colocar na pele da pessoa. E aí eu coloquei, consegui colocar, mas no final eu falei, caramba, mas e se meu traço fosse mais fino? Eu conseguiria criar e colocar ainda mais detalhes naquilo. E aí eu coloquei aquilo como um desafio. Caramba, eu quero ver aonde o meu traço consegue afinar tão quanto eu fazia quando era desenhista. E como eu já tinha essa pegada de criar desenhos, e criar desenhos, criar artes baseadas nas histórias das pessoas, veio desse trabalho dos vitrais. Porque eu recebia o tema, Denis, você vai ter que criar um desenho de Jesus sendo batizado. Eu não podia copiar, eu tinha que ler a Bíblia. E aí eu li a Bíblia, como é que Jesus foi batizado? No Rio Jordão, por João Batista, desceu o Espírito Santo, tinham vários curiosos, tal, que não sei o quê. Eu tinha que visualizar aquela cena e colocar naquele espaço que eu tinha. Quando eu fui para tatuagem, eu lembrei disso que eu fazia todos os dias. Falei, e se eu escutar as histórias das pessoas e criar algo baseado no que as pessoas sentem ou em histórias nas quais elas passaram? Será que dá certo? E eu pedia, falei, me conta a tua história. Ah, é por isso, por isso, por isso, por isso. Aí eu pedia, eu posso criar? Ela já vinha com um desenho. Eu posso criar uma arte só para você ver como ficaria? Pode, pode. Já tem o que eu gosto. E quando eu mostrava, elas se encantavam com aquilo, a ponto de se emocionar, porque era algo que tinha muita sensibilidade. Hum. E quando elas viam que era uma coisa que foi criada de uma forma muito especial e única para elas, não era algo de internet, elas falavam, caramba, isso é meu, isso conta a minha história. Não é Uhum. algo que eu estou buscando só para referenciar algo que eu passei. E foi quando eu comecei a unir as duas coisas. Ouvir as Entendi, cara. histórias, criar, mas sempre algo muito, muito delicado, porque eu me coloquei nesse desafio de fazer algo que eu fazia quando desenhava. Então foi ali que eu me encontrei de falar, pô, peraí. E aí entra a questão do marketing, a publicidade. Por quê? Eu queria me posicionar na cidade. E aí eu fiz uma análise de mercado, a gente precisa fazer uma análise de concorrência com isso, e comecei a analisar todos os tatuadores da época. Eu não sei os nomes, porque eu tenho muito pouco contato com tatuadores aqui de Pouso Alegre, da região, mas comecei a pesquisar e via que todo mundo fazia o trabalho que lhe era pedido. Eu falei, Entendi. caramba, e aí eu me perguntei, quando você tem um problema no tornozelo, o que você prefere? Você prefere ser atendido por um clínico geral ou por um ortopedista? Pô, você que é um especialista. Então eu pensei, pô, eu não preciso ser lembrado o tempo todo, mas eu posso ser sempre lembrado por algo específico. Então, se eu me especializar em traços finos e delicados e com essa pegada de criar artes baseadas nas histórias das pessoas, eu não vou ser lembrado o tempo todo, mas toda vez que alguém falar, olha, tem quem faça traço fino aqui em Pouso Alegre? Pô, tem. O Dene, eu queria ser isso. Eu queria me Entendi. tornar e queria me posicionar dessa forma. Então foi onde eu falei, eu não quero pegar todo o trabalho, porque eu não preciso disso.
eu quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado, quero escrever a minha história dessa forma. Uhum. Até que no começo você falou, pô, a gente pensa no DN quando a gente fala, ó, você quer um Foi, traço cara, é fino? verdade. Falou tracinho, pá, veio dele na Tem o cabeça, DN. cara. Se pensar em realismo, você nem vai lembrar de mim. É, Se sim. pensar em Maori, nem vai lembrar de mim. Mas se falar de traço fino, eu talvez vou ser uma lembrança. Falo, tem o DN, entendeu? Entendi. E eu penso muito nisso. Quando você quer fazer de tudo um pouco, você se torna uma opção e não uma referência. E eu vejo hoje, eu tenho amigos, eu tenho poucos amigos tatuadores, que eu tenho um carinho muito especial. A própria Silvia, a Japa, né? Tenho um carinho enorme por ela. E o Carlinhos, pra mim, é um cara fantástico. O Moji, acho aquele cara de um coração enorme. Cara, gente boa mesmo. Demais, demais, demais. Que sempre trabalhou no cantinho dele. E é o que eu quis fazer também. Falei, olha, eu não quero tirar o cliente de ninguém aqui. Eu não quero atrapalhar o trabalho de ninguém. Eu quero ficar no meu canto, fazendo a minha arte, atendendo os clientes da forma como eu gostaria de ser atendido. É isso que eu quero fazer. Então eu não tenho estereótipo de tatuador, né? Eu não pareço um tatuador. Talvez eu nem fale como um tatuador, mas eu trabalho no meu cantinho, respeitando as pessoas que vêm atrás de mim e respeitando o espaço de todo mundo, de todo mundo. Tanto é que eu sempre falei para as pessoas que queriam falar sobre tatuagem, eu sempre deixei as portas do estúdio abertas, porque eu falei, gente, conhecimento não tem que morrer comigo. Ele precisa ser disseminado, ele precisa ser disseminado e precisa ser compartilhado, porque é aí que vai acontecer uma troca. Do mesmo jeito que eu posso passar alguma coisa, eu posso aprender alguma coisa. E que a gente entende o quanto a gente está o tempo todo predisposto, se a gente estiver disposto a aprender algo. Então, é isso. É, cara, a gente... que às vezes quando a gente é muito jovem, a gente não tem essa visão das coisas, né, Dani? Não. Talvez a gente quer... sei lá, a gente é muito louco quando é mais jovem, né, cara? Acho que muita coisa atrapalha, entendeu? Muito. Então, nós estávamos até conversando aqui antes, assim, né?